Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o servo mau e o servo que é servo. A palavra servo é muito utilizada na Bíblia. No Antigo Testamento tinha um simbolismo de escravo, mas quando a gente vai para o conceito que Deus traz, a começar no livro de Êxodo, a partir do capítulo 21, são estes os estatutos que proporás ao povo de Israel. Quando um escravo, uma pessoa se empobrecer, ela se vende como escrava, um servo. Deus estabelece direitos para o escravo. Nas outras nações, o escravo era propriedade do senhor dele e acabou. O senhor podia fazer qualquer coisa, inclusive tirar a vida do escravo. Em Israel era proibido tirar a vida do escravo. Inclusive, se o senhor batesse no escravo e quebrasse um dente, ele tinha que deixar ir furro, livre, por causa do dente. Se ferisse o olho do escravo, tinha que deixar livre por causa do olho. E podia comprar uma moça escrava, como que pagar o dote, comprar uma moça escrava para casar com o filho dele. Tudo isso era legislado pelo Senhor como direitos do escravo. O servo, então, em Israel, tinha muitos direitos. Não chegava a ser livre como um empregado na CLT, mas ele tinha direitos, o servo. E se era israelita, ao final dos 7 anos tinha que ser liberto. Se não era israelita, ao final dos 50 anos ele era liberto no ano do jubileu. O escravo tinha direitos, era servo. Bem, a palavra servo também indica, de alguma maneira, um relacionamento mais íntimo. Abraão tinha um servo dele, que era a pessoa da confiança. E o Josué era uma espécie de servo de Moisés, era chamado de moço, secretário de Moisés. E o Eliseu, do Elias, era muito comum isso, ter um moço dele, era uma espécie de servo que estava ali o tempo todo a serviço do patrão, do senhor, do amo. E este conceito permeia toda a Bíblia. E Jesus, então, depois diz, eu não chamo vocês de servos, mas a condição normal é essa, porque eu sou Senhor. Vocês me chamam de Senhor e dizem bem, porque eu o sou Senhor. Então, vocês são servos, mas eu já não chamo vocês de servos como escravos, pura e simplesmente, porque eu amo vocês e tenho coisas boas para vocês. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, já depois é repetido, nós encontramos o servo de orelha furada, a pessoa que, sendo servo, podia ser livre, mas escolheu ser servo para sempre do seu senhor, porque ele amava o seu senhor, então furava a orelha, então servo de orelha furada, e era servo espontaneamente para sempre. Servo espontâneo, esse conceito então vem com o evangelho que é pregado para que a gente tenha Jesus como Senhor, e Senhor é aquele que manda, servo é o que obedece. Nós que estamos em Jesus, que somos servos, nem todo crente é servo, hein? Mas nós somos servos por espontânea vontade, assumimos, entendemos de ter Jesus como Senhor. Essa foi a nossa decisão. A minha foi diferente. Eu fui ensinado na doutrina tradicional que aceitava Jesus, estava salvo. Então, a minha primeira decisão foi essa. Mas 1 ano depois, Deus bateu no meu coração para ter Jesus como Senhor. Então, eu tomei uma outra decisão. Para mim foi assim, na minha juventude. Mas nós temos que pregar como a Bíblia diz, Jesus como Senhor. Você decide, alguém, né? A gente está evangelizando, morrer para o seu eu, para a sua velha vida,
para o mundo e tomar a cruz, ser um servo de Jesus, ter Jesus como Senhor, então será salvo. Crê em Jesus como Senhor e serás salvo tu e a tua casa. E nós devemos pregar a Jesus como Senhor e não como um salvadorzinho pessoal. Há muita igreja que prega isso. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. É evidente que até Satanás aceita Jesus como único e suficiente Salvador, porque ele sabe que Jesus o é. Mas nunca Satanás vai obedecer a Jesus. Ele não vai ter Jesus como Senhor. Ele também sabe, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Não é assim que a Bíblia diz. Não, não e não. Isso é um relacionamento muito vago e é um relacionamento que mantém o trono no eu da pessoa. Aceitar Jesus como Salvador pessoal, não precisa negar o seu eu. Não precisa morrer para a velha vida, não precisa morrer para o mundo. O batismo vai ficar sem sentido para uma pessoa assim. Mas quando pregamos Jesus como Senhor, isso é um relacionamento muito, muito, muito mais sério. E você, então, para ter Jesus como Senhor, precisa negar o seu eu. Quem vai mandar na sua vida é o Senhor. Você não vai ser dono mais de nada. Você tomou essa decisão de ser um servo espontaneamente. Eu quero focalizar duas expressões de servos. Aqui em Lucas, no capítulo 19, Jesus contou a parábola das 10 minas que foram distribuídas para 10 pessoas. E é diferente da parábola dos talentos, lá em Mateus 25. Parábola dos talentos, os talentos foram entregues de acordo com a capacidade da pessoa. As minas foram dadas igualmente para todos os 10. E todos nós no Evangelho temos a mesma herança de Deus. Jesus, com seu sangue morrendo no nosso lugar, nós temos a Bíblia, temos direito ao Espírito Santo de Deus, todos os crentes têm. E cada um vai trabalhar para Deus de acordo com o seu amor. Um amou tanto a Deus que saiu a negociar com aquela mina e ganhou 10. Outro ganhou menos, ganhou 5, ganhou 2. Mas houve um que raciocinou assim: o meu senhor é muito rico, se ele quiser ele pode arranjar muitas minas, ele não depende do que eu produzir. Eu tenho muito pouco, uma mina só, então eu vou apenas esconder essa mina, porque quando ele voltar eu vou entregar para que ninguém tenha roubado. E foi o que ele fez. Quando o Senhor o chamou a prestar contas, ele explicou essa situação e diz que guardou a mina embrulhada num lenço, porque teve medo e achava que o Senhor era muito rigoroso e ele não quis correr risco e quis devolver a mina. Então a resposta foi: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Devias ter entregue então o meu dinheiro aos banqueiros, que eles fariam melhor negócio e pagariam juros, mas você recebeu como crente a doação da vida, o Espírito Santo, a graça de Deus, e não fez nada. O crente acomodado é essa pessoa que é chamada por Deus de um servo mau. O crente que só se interessa por ele, só assiste reunião, é um crente acomodado, é um crente que não agrada a Deus, é um servo mau. Deus chama de servo mau o crente acomodado, que guarda a sua mina no lenço, tudo que recebeu de Deus guarda escondido e não trabalha para Deus, não produz fruto, não sai para evangelizar, não negocia, não procura levar o evangelho, é acomodado, vive em torno de seus problemas, suas doenças, suas necessidades, seus interesses, suas angústias, e, enfim, vive em torno do seu eu. Essa pessoa não será salva, isso é evidente, mas, além disso, vai receber do Senhor Jesus a condenação. Servo mau, crente que se acomodou, servo mau. Mas existem os servos que são servos
Quando mais adiante, ainda no capítulo 19 de Lucas, Jesus entra em Jerusalém, muitas pessoas colocaram ali como servos suas vestes no caminho para que o jumentinho passasse em cima delas, e isso é muito simbólico. A pessoa botar até sua própria roupa, tudo que tem a serviço do Senhor. Um servo que é servo, que quer servir, nem que seja para o seu senhor passar montado no jumentinho. Você entende? Você quer ser servo, servo para servir, ou quer ser um servo mau que se acomoda com aquilo que Deus já deu. O servo mau também recebeu de Deus. A mina, ele recebeu aquela mina que podia gerar muita coisa, mas ele se acomodou. Servo mau que não será salvo, crente que não será salvo. Mas o servo é aquele que quer servir ao seu Senhor com tudo que tem, inclusive com a sua própria roupa, com tudo que tem, a sua vida, o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor, seu trabalho, com tudo que tem, quer servir ao seu Senhor. Isso é o servo. A gente precisa entender isso. O que é ser servo? É a única condição para ter Jesus como Senhor. Existe uma conotação aí que é nefasta, é terrível. Trocar o conceito de senhorio por soberania. Vamos procurar entender isso. Deus é soberano no universo. Ele é o criador, sustentador, ele faz o que ele quer, mas ele já determinou o que vai acontecer. A Bíblia traz isso detalhadamente. No entanto, Deus pode mudar de uma hora para outra, ele pode amassar a terra toda, ele pode destruir. Ele resolveu destruir o povo de Israel e, pela intercessão de Moisés, ele se arrependeu e não destruiu. Deus pode destruir a terra toda de uma hora para outra. Ele é soberano. Mas Senhor, ele só é de quem obedece a ele, quem é servo. E Jesus recebeu toda a autoridade no universo, não sobre o mundo, que está posto no maligno, e nem sobre as pessoas que têm livre-arbítrio. Você entende? Jesus é Senhor, digamos assim, do universo, mas não do coração das pessoas. Isso depende de cada uma, por enquanto, porque essa época de livre-arbítrio vai acabar. O trabalho do Espírito Santo vai passar. Quando chegarmos no milênio, o Espírito Santo já estará totalmente com Jesus, não agirá separadamente na vida das pessoas. E isso no milênio, porque não vai precisar mais, Jesus estará aqui em pessoa, reinando com todo o poder e autoridade. É diferente de quando ele veio a primeira vez, porque ele veio mansinho, montado no jumentinho, humilde, como homem. Agora ele virá no poder, na autoridade que o Pai lhe deu. Totalmente diferente. Mas nós entendemos, então, que essa época vai ser uma época em que o livre-arbítrio já estará sendo cassado. E, por fim, no juízo final, totalmente. No milênio ainda haverá um livre-arbítrio para as pessoas, elas serão proibidas de pecar, vigiadas para não pecar, mas ainda poderão, se quiserem, pecar. Ainda haverá o livre-arbítrio nas pessoas, não o Espírito Santo atuando mais. A era da graça já terá passado, mas ainda haverá algo de livre-arbítrio. Por fim, depois do juízo final, não haverá mais livre-arbítrio. Por enquanto, há o livre-arbítrio, e o coração dos seres humanos é o único lugar onde Jesus não reina, por enquanto. Mas depois não haverá mais livre-arbítrio e Jesus reinará sobre todos, e todo joelho se dobrará diante dele, reconhecendo a autoridade dele para o juízo final. E os que não forem do Senhor serão condenados, a maioria vai para aquele lago de fogo, mas os salvos irão para a Nova Jerusalém. Agora é época de livre-arbítrio, atuação do Espírito Santo, atuação da graça, e nós
Precisamos entender isto. Feliz daquele que entende isto e toma a decisão de negar o seu livre-arbítrio e entregar o comando da sua vida totalmente ao Senhor. Eu fiz isto, cada um que quer ser salvo, em algum momento vai fazer isso, negar o seu eu. Eu já não vivo mais para mim, não sou eu que escolho, não sou eu que quero, não desejo. Eu sou servo, tão somente servo para servir. De vez em quando o meu eu quer ressuscitar, levanta a ponta do dedão do pé, levanta o dedinho e quer se levantar, mas eu tomo a cruz a cada dia e digo, você já morreu, não vai se levantar mais. O meu eu quer se levantar, mas a minha consciência diz, você já morreu, eu tomo a cruz a cada dia, sou servo, eu não tenho mais nada para mim, nenhum interesse, nenhum valor para mim, eu sou servo, tão somente servo. O servo mau é o crente que ainda tem vontades, como gosta de passear, de comer, de descansar, de passear, de viajar, enfim, de conforto. O servo mau é o crente acomodado, cuida do seu eu, do seu conforto, do seu interesse. É um servo mau que não será salvo. Mas o servo não se preocupa com isso. Está quente, está frio, ele é servo. Está bem, está mal, ele é servo. Ele é servo para servir. Isso é o que agrada a Deus. Você entende a diferença entre ser um crente acomodado, que vai ser chamado por Deus de servo mau, e não vai ter a salvação, é claro, vai ser lançado no lago de fogo, e a diferença para o servo, aquele que já morreu para o seu eu, que é tão somente agradar a Deus e obedecer. E nisto encontra a felicidade e vai ser salvo e galardoado e viver com o Senhor para sempre. O outro servo que é mau será condenado eternamente. Você está em qual grupo? O crente que é servo mesmo dos irmãos, ou ainda você gosta muito de coisas? O seu eu tem preferências, você tem manias, desejos, seu jeito de ser, sua personalidade, suas preferências, suas escolhas. Você ainda tem um eu assim que gosta de escolher coisas? Pense bem.